Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Vamos estar aí dando início a mais uma aula. Nessa aula 15, nós vamos estar continuando fazendo aplicações, digamos, de regra da cadeia. E nesse momento, nós vamos estar falando sobre derivação de uma função dada implicitamente. Isto é uma coisa que acontece muito, principalmente em matemática aplicada, aonde você sabe que existe uma função, mas não sabe quem é a função, certo? E daí, de maneira implícita, você quer estudar essa função. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos estar estudando funções que nós sabemos que elas existem, nós sabemos que elas são deriváveis, mas nós não temos a cara dela. Mas, mesmo assim, nós seremos capazes de calcular a derivada dessas funções, certo? Bom, antes de chegar nessa parte de derivação, né, eu preciso falar mais sobre o que é uma função dada implicitamente. Então, basicamente, uma função é dada implicitamente quando ela pode ser escrita satisfazendo uma certa equação. Por exemplo, isso aqui. Então, seria assim, ó. Deixa eu escrever aqui o texto que eu preparei. É comum considerar funções y igual a f de x, que a priori você não sabe quem são elas, mas você sabe que essa função satisfaz uma equação, certo? Estas funções, nós dizemos que elas são dadas implicitamente por uma equação, que é essa equação aqui, certo? Nestes casos, diremos que f é dada implicitamente pela equação estrela. Certo? Muito bem. Aí você olha e fala, puxa, isso aí é uma coisa meio sem noção, né? Tipo, será que isso tem sentido mesmo? Então eu vou passar um exemplo, um exemplo bem simples, um exemplo que vocês, inclusive, já passaram, e talvez vocês nem enxerguem tanto, mas eu gostaria que vocês tentassem enxergar esse exemplo sem vocês conhecerem, tá? O círculo de maneira analítica. Vamos pensar nisso de uma maneira bem, digamos, bem introdutória, bem sem conhecimentos básicos, digamos, o mínimo apenas. Então, eu começo falando assim, ó, o que é um círculo? Se eu pensar assim, o círculo centrado na origem e raio 1. Como que eu defino isso, pessoal? O que é o círculo? Qual é a definição de círculo? Alguém pode me dizer o que é um círculo? Círculo plano, né? O que é esse círculo? É círculo da definição mesmo, aquela da... Isso. Qual é a definição de círculo? O que é um círculo? É o conjunto dos pontos, veja se vocês concordam comigo. Um círculo é simplesmente o conjunto dos pontos de R2, tais que a distância desses pontos até a origem é 1. Isso é um círculo, certo? A definição básica de círculo é conjunto dos pontos, que é a distância deles até o centro, que nesse caso é a origem O, dá 1, tá bom? Isso
da maneira mais elementar possível. Mas, em seguida, eu posso colocar coordenadas. E eu posso escrever do seguinte jeito: um círculo vai ser o conjunto dos pontos x, y, pertencentes a R2, tal que a distância, lógico, de novo, a distância, vou colocar aqui agora em coordenada cartesiana, de xy a 0, 0 é 1, certo? Agora eu pergunto para vocês, o que é a distância entre dois pontos em coordenadas cartesianas? Vocês sabem me dizer? Da origem. A origem é mais fácil, né? Vamos pegar aqui a origem mais fácil. Qual que é a distância? Aí vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso. A distância, você tem uma maneira bem fácil de você pensar que é, você tem esse ponto xy, né? Esse ponto é o par xy. Então, você tem aqui x, ou seja, a distância, o tamanho desse cateto é x e desse é y. Desta maneira, simplesmente a distância vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu estou falando que isso é 1, certo? Simplesmente isso. Aí você pode, nesta equação, elevar ao quadrado dos dois lados. Lógico que quando você eleva o quadrado, a raiz quadrada sai em módulo, mas x ao quadrado mais y ao quadrado é um número positivo, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, isso vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, certo? Então, isso é um círculo, tá bom? Aí, eu posso pensar em definir a seguinte função. A minha função vai ser assim, ó. Deixa eu só desenhar aqui o círculo antes da gente seguir. Então, você tem aqui o seu cartesiano. E você tem aqui, por exemplo, esse aqui é o nosso círculo. Círculo torto, mais um círculo. Muito bem. E daí o que acontece? Esses pontos x, y, eles são tais que eles satisfazem essa equação. Ou seja, para um ponto estar no círculo, ele deve satisfazer essa equação. Se ele satisfaz essa equação, ele está no círculo, certo? E se ele está no círculo, ele satisfaz a equação. Por exemplo, se eu pegar esse ponto que está fora do círculo, ele não satisfaz a equação. Nem esse. Tá bom? Mas esse ponto aqui que está no círculo, ele satisfaz a equação, certo? Aí eu posso pensar na seguinte função. Qual é a função? Podemos definir uma função que vai pegar x e vai levar ela em f de x. Quem é esse f de x? Eu vou definir do seguinte jeito. Olha só, vejam uma coisa comigo, ó. Eu tenho aqui os meus pontos x, certo? Observa o seguinte, para cada ponto x, eu tenho um par, por exemplo, esse par ou esse par, certo? Que estão no círculo, certo? Então, eu vou definir o seguinte jeito, para cada x, eu vou pegar f de x é tal que o par x, f de x, está no círculo e, por exemplo, eu posso pegar f de x é maior ou igual a zero. Certo? Então, de novo, o que eu fiz? Para cada ponto aqui, x, eu pego um par que o y é maior ou igual a zero e o xf de x está, de modo que o xf de x está no círculo e o f de x é maior ou igual a zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu poderia pegar também, se eu não pedisse maior ou igual a zero, eu poderia pegar esse. E daí não seria a função, porque eu estaria mandando o meu xzinho em dois pontos distintos, certo? Então, para fazer função, eu vou falar, pega o x e leva no par xf de x, de modo que o f de x é maior ou igual a zero. Todo mundo entendeu até aqui? Aí, eu defini uma função.
Agora, vamos reescrever essa função. Como que eu posso reescrever essa função? Eu posso reescrever ela do seguinte jeito. Eu vou pegar o x, f de x, não tem que satisfazer, não tem que estar no círculo. Se ele está no círculo, ele tem que satisfazer essa equação. Se ele satisfaz essa equação, então eu vou ter que x ao quadrado mais f de x elevado ao quadrado é igual a 1 e f de x é maior ou igual a zero. Tá bom? Então, eu tenho essa função. Certo? É lógico que nesse caso, que eu sei que a função f de x é maior ou igual a zero, eu poderia continuar e achar aqui que f de x vai ser exatamente igual ao quê? Vamos fazer passo a passo, vai. Eu poderia fazer assim, ó, f de x ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, certo? Aí eu viria aqui, passaria a raiz quadrada. Se eu passei raiz quadrada na esquerda, na direita, eu passo a raiz quadrada na esquerda. E eu uso também aqui, ó, a f de x, raiz quadrada de uma coisa ao quadrado, é o módulo dessa coisa, certo? Aí, agora entra fundamental o fato de eu ter que o f de x é maior ou igual a zero. Porque daí eu vou ter isso daqui, certo? O módulo de f de x é o próprio f de x, porque o f de x é maior ou igual a zero, tá bom? Então, essa é a minha função. Poderia fazer isso, sem nenhum problema. E dessa maneira, você vê que essa função, então, raiz de 1 menos x ao quadrado, ela pode ser dada implicitamente por esse cara, tá? Mas essa função mas você poderia pensar, poxa, mas e se eu tirasse essa condição de ser maior ou igual a zero e simplesmente falasse, eu vou querer uma função que para cada x eu vou levar ela em um ponto da circunferência, de modo que o par x, f de x esteja na circunferência. Então, eu poderia pensar numa função que fizesse uma coisa assim, ó. Por exemplo, deixa eu desenhar novamente aqui o círculo. Eu poderia pensar numa função que simplesmente faz assim, ó. Ela pega um x e ela escolhe. Pode levar aqui para cima, por exemplo, para o f de x de modo que esteja aqui. Mas nesse outro ponto, ela leva para baixo. Nesse aqui, leva para cima. Nesse aqui, leva para baixo. E assim por diante. Como que eu posso estar definindo essa função? Ora, essa função vai ser simplesmente o quê? É simplesmente uma função que mora no círculo, certo? Então, nós poderíamos fazer assim, ó. Uma função. Agora, observe que eu vou tirar a hipótese do f de x ser maior que zero. Dada implicitamente por a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é o quê? É a função y igual a f de x, de modo que o meu par x, f de x está no círculo. Tudo bem? Pronto. É isso. Bom, essa daqui é um primeiro exemplo mais elementar. Agora vamos tentar fazer outros exemplos mais de conta, para vocês poderem ver. E se eu fizesse assim, ó, vou perguntar para vocês, existe uma função y igual a f de x dada implicitamente por a equação y ao quadrado mais xy menos 1 igual a zero? O que vocês acham, pessoal? Existe alguma função que é dada implicitamente por essa equação? Como eu poderia fazer? O que vocês acham? Aguardar a fala aí de vocês. O que vocês acham? Como vocês fariam?
Alguém tem alguma sugestão? O que eu quero? Eu quero que y ao quadrado mais xy menos 1 seja igual a zero. Eu quero encontrar f de x. Ou seja, eu quero encontrar um y que satisfaça essa equação. Um y que satisfaz essa equação é o quê? É a solução de uma equação de segundo grau. Então, quem seria uma solução para essa equação de segundo grau, pessoal? Quem é uma solução para essa equação de segundo grau? Pessoal, ó, você quer encontrar y. Y está aqui, y ao quadrado, y está aqui. Então, você tem uma equação de segundo grau. Pensa o x como se fosse uma constante. E você quer determinar o seu y. Quem é y, pessoal, nesse caso? Quem pode ser solução para essa equação, pessoal? Que y satisfaz essa equação? É aquele negócio de menos b mais ou menos a raiz quadrada de... Isso. Então vai ser menos x mais a raiz do discriminante. Quem é o discriminante? Vai ser o x ao quadrado. X quadrado. Menos 1 vezes... Não é menos 4 vezes. Isso, menos... menos 4, desculpa. Menos 4 vezes 1 vezes o menos 1. Então vai dar mais Isso. 4. Dividido por 2. Essa é uma solução. Ou a outra solução é exatamente igual, só que com o menos. Então, essa... Deixa eu terminar de escrever. Esses dois valores de y são solução, certo? Então, como que eu poderia fazer para definir a minha função? Eu poderia definir do seguinte jeito. Dado x pertencente aos números reais, qualquer x reais, eu vou escolher f de x como sendo ou o menos x mais raiz de x ao quadrado mais 4 dividido por 2, ou eu escolho o menos x menos raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2, certo? Eu escolho o f de x dessa maneira. Por que eu escolho f de x dessa maneira? Porque se f de x for uma dessas duas escolhas, então f de x será uma solução para essa equação. Isso quer dizer que quando você colocar f de x no lugar de y, você vai ter essa equação satisfeita, tá bom? E, deste modo, acabou. Deste modo, a função que pega de R em R, que pega um x e leva ele em f de x, é dada implicitamente pela equação. Essa equação aqui, vamos dar um nome para ela, bem original, triângulo. Pela equação triângulo, tá bom? Muito bem. Então, olha só que legal. Estou conseguindo construir. Uma solução, certo? Estou conseguindo construir estou conseguindo construir uma função dada implicitamente por uma equação. Agora a coisa vai dificultar um pouco, que é, nesses dois casos que eu apresentei para vocês, eu consegui dar uma cara para a minha função, que é a solução, certo? Nesse caso aqui, a cara da função era essa daqui, e nesse outro caso, a cara da função era essa, certo? Posso dar uma cara para a função. Mas nem sempre eu vou conseguir dar uma cara para a função. Vejam que o que foi importante para eu conseguir dar uma cara para essa função foi o fato dessa ser uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau nós sabemos resolver muito bem. Mas e se fosse uma equação do terceiro grau? Aí você já teria problema. Porque equação de terceiro grau a gente já não consegue resolver tão bem, tá bom?
Então, eu poderia pensar no seguinte exemplo. Eu poderia pensar com vocês assim, ó. Item A. Existe y igual a f de x dada implicitamente pela equação y ao cubo mais y igual a x. Aqui caiu naquilo que eu falei. Eu tenho um cubo, galera. Eu tenho um cubo. Y ao cubo. Eu não vou conseguir resolver isso de maneira fácil. Encontrar y é igual a blá, 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 que depende de x. Não vou conseguir fazer isso. Aí o que eu vou fazer? Vou ter que botar o nosso curso de cálculo em ação. Certo? Vamos ver o que eu faço. Então, o que eu preciso? Eu preciso que dado esse cara aqui, y ao cubo mais y, eu consiga um valor que esse cara dê x. Será que existe algum valor de y que é essa equação da x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, seja g de y igual a y ao cubo mais y. Vou redefinir o problema. Reescrevendo o problema, queremos encontrar algum valor y. Como esse valor y depende de x, eu vou definir ele como sendo yx. Tal que a g aplicada em yx é igual a x, certo? Eu vou reescrever o problema desse jeito. E aí, pessoal? Como que vocês podem... Na verdade, nós não queremos encontrar, mas nós queremos garantir a existência. Diário. O que você pode fazer para garantir a existência desse cara? O que nós vimos que garante a existência de... dado um número... dado um número, eu sei que G aplicado em blá, blá, blá é igual a esse número. O que a gente viu que satisfaz isso, pessoal? Sim, ouviu, Hiroshi? Não ouvi. O que ele falou? Ele disse teorema do valor intermediário. Exatamente. Teorema do valor intermediário. Então, o que eu vou querer fazer aqui? Vou querer rodar o teorema do valor intermediário. Como que eu vou fazer para colocar o teorema do valor intermediário aqui? Agora, veja só como que a gente está usando o curso. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, pessoal, note que é fácil você checar isso, tá? O limite de y indo a mais infinito do y ao cubo mais y, que é a minha g, é igual a mais infinito. E o limite de y indo a menos infinito da g de y é igual a menos infinito. Agora você pega e usa a definição desses limites e você pode garantir o seguinte. Assim. Olha só, como o limite de y indo ao infinito dá mais infinito, eu sei que vai existir algum ponto que eu vou chamar ele de... eu vou chamar ele de AX. Existe AX, tal que o G de AX é menor do que X. Concordam comigo? Concordam comigo? Se o AG está indo para menos infinito e você tem lá um xzinho fixo, é lógico que vai ter algum AX
esse AX eu posso até pegar ele menor do que zero, de modo que o G do AX é menor do que o X, certo? E pelo fato, esse aqui pelo fato de estar indo para o menos infinito, tá? Esse cara aqui vem do menos infinito. Esse daqui vem, vou dar nome para essas coisas. Vamos chamar isso aqui bolinha e duas bolinhas. Esse daqui, primeiro, segue por duas bolinhas, que é o limite indo para o menos infinito. E também eu sei que existe bx maior do que zero, tal que a g do bx é maior do que x. Isso agora segue por causa de bolinha, tá? Por causa do limite ser mais infinito, tá bom? Agora, o que eu sei deste modo? G de y. Quem é G de y? É y ao cubo mais y. É contínua. Em tudo. Em particular, ela é contínua em de AX até BX. Certo? E, além disso, eu tenho que o x ele é maior do que o g do AX e ele é menor do que o g do BX. Então, eu venho agora e aplico o que o Hiroshi falou. Pelo teorema do valor intermediário, vai existir um ponto que eu vou chamar ele de YX. Eu sei até que esse YX está entre o AX e o BX, mas eu não vou colocar isso para não carregar. Tal que a G aplicada no YX é igual a X. Então, eu completei, certo? Portanto, eu vou ter que YX então, portanto, vai existir essa YX. YX é solução da equação que nós queríamos. Qual é a equação? A equação é... Cadê? Aqui. Y ao cubo mais Y igual a X. Certo? E deste modo, eu posso definir a seguinte função. A função f, que vai de R em R, que pega um x e leva em f de x é o meu yx. Tá? E essa função, como o yx é solução para essa equação, essa função é dada implicitamente por y ao cubo mais y igual a x, certo? Então, de novo, pessoal, o que é uma equação dada implicitamente? É uma função que eu não sei quem ela é, mas eu sei que ela é solução para uma equação. Geralmente, vai aparecer assim, ó, pega uma função que é dada implicitamente por uma equação. A coisa mais natural que os alunos tendem a fazer é: vou encontrar uma solução para essa equação. E daí eu vou encontrar quem é a minha função dada implicitamente. Mas esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, do y ao cubo, o do y ao quadrado dá para fazer isso. Dá para você construir uma função que satisfaz a equação. Mas esse daqui não dá. Não dá, porque é ao cubo, certo? Mas, apesar de não dar para você escrever exatamente quem é a tua função em todos os pontos, em alguns você vai conseguir, certo?
E é o que eu vou fazer no item próximo. Geralmente é isso que acontece na natureza, pessoal. Você vai ter lá uma função que satisfaz uma certa equação, você não sabe exatamente quem é essa função, mas você conhece ela em alguns pontos. E mesmo assim, como nós veremos, você vai conseguir derivar essa função. Vamos lá, o próximo item é determine f de 0, f de 10 e f de menos 2. Como que eu poderia fazer, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês uma maneira de fazer, tá? Uma maneira de fazer seria assim. Eu vou fazer só o 0 e o 10. O menos 2 vou deixar de tarefa para vocês, tá? Então, vamos começar com f de 0. Quem é f de 0? Vejamos. Bom, o que eu sei? Eu sei que a minha função era dada implicitamente por causa daquela função, daquela equação. Então, eu sei que a minha função satisfaz a equação f de x ao cubo mais f de x igual a x, certo? Uma vez que ela satisfaz essa equação, em particular, quando eu colocar no lugar do x o zero, eu vou ter aqui f de 0 ao cubo mais f de 0 igual a 0. Agora eu pergunto para vocês, quem é f de 0? Alguém sabe me dizer? O que eu poderia fazer aqui, pessoal? Eu poderia, por exemplo, colocar em evidência o f de 0. Colocando em evidência o f de 0, eu teria f de 0 vezes f de 0 ao quadrado mais 1 igual a 0. Aí eu venho e faço o seguinte. Bom, isso aqui é multiplicação de dois números. A multiplicação de dois números reais vai dar 0, se e somente se um deles for 0. Se então é se e somente se, o f de 0 é igual a 0. Ou o f de 0 ao quadrado mais 1 é igual a 0. Mas eu posso ter f de 0 ao quadrado mais 1 igual a 0, pessoal? Ou, reescrevendo, eu posso ter f de 0 ao quadrado igual a menos 1? Posso ter isso? O que vocês acham? Posso ou não posso? Não. Não, por quê? Isso aqui é um número positivo. O ao quadrado é um número positivo no lado esquerdo. E no lado direito é um número negativo. Eu não posso ter um número que ao mesmo tempo estritamente negativo e, por outro lado, ele é maior ou igual a 0. Não posso ter isso. Então, eu vou ter, nesse caso, que o meu f de 0 é exatamente igual a 0. Veja só, consegui determinar quem é o meu f de 0. Tá bom? Veja, de novo, para x arbitrário, é tarefa praticamente impossível. Mas para certas escolhas de x, é fácil. Vamos ver o f de 10. O que eu poderia fazer no f de 10? Eu gosto de fazer esse, porque eu não sei se eu já comentei com vocês, ele vai dar uma estratégia para encontrar a solução de polinômios. Não sei se vocês já viram isso, nessa estratégia de encontrar a solução de polinômios. Bom, nesse caso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter y igual a f de 10 tal que... O que tem que acontecer com esse y? É igual a de cima. Você tem que satisfazer essa equação aqui. Então, ele vai ter que ter y ao cubo mais y igual a 10, tá? Eu escrevi aqui y e não f de 10, só para não ficar muito carregado, tá? Porque esse daqui vai dar um pouquinho de trabalho e eu ia estar carregando muito f de 10 o tempo inteiro. Então, eu substituí no lugar de f de 10, eu vou chamar simplesmente de y, tá? Então, eu quero encontrar uma solução para esse cara. Quem é uma solução para esse rapazinho aqui, pessoal? Vocês sabem me dizer? Observa que isso daqui é a mesma coisa do que ter y ao cubo mais y menos 10 igual a 0. E aí?
que vocês acham? Y igual a 2. Igual a 2, exatamente. Mas eu queria só comentar uma coisa. Não sei se vocês já viram isso. Quando eu tenho um polinômio e quero encontrar as raízes desse polinômio, os candidatos naturais a serem raízes para esse polinômio são os números que dividem o meu coeficiente de ordem zero. Então, os candidatos naturais a serem raiz para esse polinômio são 1 e menos 1, porque o 1 e o menos 1 dividem o 10. Vão ser o 2 e o menos 2, porque eles dividem o 10. Vão ser o 5 e o menos 5, porque eles dividem o 10. Vão ser o 10 e o menos 10, porque eles dividem o 10. Então, sempre quando eu tiver um caso assim, de ter que chutar uma raiz, eu sempre proponho que vocês tentem chutar por divisores do coeficiente de ordem zero, tá? Sempre vai ser essa ideia. O nosso colega já chutou o número 2, porque o número 2, ele divide o 10. Então, vamos só fazer assim, ó. Note que 2, y igual a 2, é a solução. Por quê? 2 ao cubo mais 2 menos 10. Isso vai dar 8 mais 2, que dá 10. Com o menos 10 dá 0. Tá bom? Muito bem. Então, y igual a 2 é uma solução. Mas nós queremos definir uma função. E daí você pensa, será que não pode ser outro? Vamos ver que não pode ser outro. Como que eu faço isso? Eu vou fazer do seguinte jeito. Agora, deste modo, não. Antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu já fiz isso em outra oportunidade. Eu vou colocar aqui direto, tá? Mas o que vocês tinham que fazer aqui de maneira correta é dividir o polinômio y ao cubo mais y menos 10 pelo... Como a raiz é 2, você vai dividir pelo y menos 2. Quando você fizer essa conta, o que você vai encontrar? Você vai encontrar aqui 0, vou fazer direto, tá? E aqui você vai encontrar y ao quadrado mais 2y mais 5, certo? Logo, por causa disso, você vai ter, então, que y ao cubo mais y menos 10 é igual ao y menos 2 vezes o y ao quadrado mais 2y mais 5, certo? Lembrando, certo? Isso aqui. Então, eu tenho esse cara. Então, deste modo, eu vou ter, de novo, y ao cubo mais y menos 10 é igual a 0. C e somente C, o que acontece? C e somente C, esse cara aqui, que é exatamente igual ao y ao cubo mais y menos 10, é igual a 0. De novo, multiplicação de dois números é igual a 0, C e somente C, um deles é 0. Então, isso vai acontecer, C e somente C, o y menos 2 é igual a 0, ou o y ao quadrado mais 2y mais 5 é igual a 0. Isso aqui acontece, C e somente C, o y é igual a 2, ou... E esse cara aqui, pessoal, vocês acham que eu consigo? Alguém que satisfaça isso? Não. Como que eu faço? A estratégia para mostrar que não é sempre a mesma. Eu completo o quadrado. Y ao quadrado mais 2y, para completar o quadrado, eu coloco aqui mais 1. Se eu coloquei mais 1, eu subtraio 1. Mais 5. Isso daqui é a mesma coisa, então, do que ter y igual a 2. Ou, no outro, eu vou ter o quê? Vou ter y ao quadrado. Desculpa. Vou ter y mais 1 ao quadrado. Mais 4 igual a 0. Mas isso é a mesma coisa do que y igual a 2. Ou, nesse outro caso, eu vou ter
y mais 1 ao quadrado igual a menos 4. De novo, pessoal. Posso ter y mais 1 ao quadrado igual a menos 4? Não, não posso. Por que eu não posso? Porque menos 4 é um número estritamente menor do que zero. Y mais 1 ao quadrado é um número maior ou igual a zero. Como que eu posso ter um número que é, ao mesmo tempo, maior ou igual a zero e estritamente menor do que zero? Não pode. Então, isso daqui não acontece. Certo? Deste modo, já estou colocando deste modo de novo, né? Então, eu vou colocar aqui. Portanto, o meu y, ele é o 2. E quem que é o 2? É o f do 10. Tá bom? Eu vou deixar para vocês fazerem o que faltou, que é o f do menos 2, tá? Então, fica de exercício para vocês. Tá bom? Bom, muito bem. Esse foi o exemplo. Estou numerando 2, 3. Certo. Passado para mim. Esse daqui era para ser o exemplo 4. Será que eu pulei algum exemplo? Uhum. Ah, é porque eu não numerei, né? Esse aqui é o exemplo 2. 1, 2. Ah, não. Peraí. Esse aqui vai ser o 3. Esse é o 3. Deixa eu só arrumar aqui a numeração dos exemplos. 3, 2 e 1. Pronto, agora sim, tá certo. Oxi, estava numeração diferente, não sei porquê. Muito bem. Seguindo. Agora, o que eu vou querer fazer? Que nem eu falei para vocês. Eu vou querer calcular a derivada dessas funções. Então, eu vou querer responder a seguinte pergunta. Vamos supor que eu já sei que f é derivável, certo? Então, sabendo que y igual a f de x é derivável e dada implicitamente. Como calcular, ou melhor, como determinar a minha f' de x? Será que eu posso fazer isso? A resposta é sim. Aqui no curso de cálculo 1, pessoal, quero deixar registrado o seguinte para vocês. Aqui no curso de cálculo 1, nós vamos conseguir calcular a derivada da função dada implicitamente, desde que nos seja falado isso. A função é derivável. Agora, para você conseguir, de fato, garantir que a função é derivável, você precisa de mais ferramentas. Essas ferramentas geralmente são vistas no curso de cálculo 3, que é o teorema da função implícita, certo? Mas aqui a gente não vai se preocupar no teorema da função implícita, porque eu já vou estar falando para vocês. Essa função é derivável e é dada implicitamente. Calcule a derivada, tá bom? Nós já vamos assumir isso aqui para a gente conseguir fazer conta, que nem eu falei para vocês. A ideia aqui é colocar uma aplicação da regra da cadeia, tá? Muito bem. Então, por exemplo, se eu venho aqui no exemplo 4 e falo para vocês o seguinte. Exemplo 4. Vou supor que a função y igual a f de x, dada implicitamente, igual do exemplo acima, por y ao cubo mais y igual a x. Certo? Vou dar essa função dada implicitamente.
Mas eu vou acrescentar uma hipótese. Supondo y igual a f de x derivável. Faça os seguintes itens. No item A, mostre que a f' de x é igual a 1 sobre 3f de x ao quadrado mais 1. E no item B, você vai calcular exatamente quem são a f' de 0 e a f' de 1. Observa que uma vez que você fez o item A, o item B fica fácil. Por que fica fácil? Porque no item B, basta substituir no lugar do x, por exemplo, 0. Aí a derivada vai ser 1 sobre 3f de 0 ao quadrado mais 1. Mas f de 0 você já calculou no exemplo 3. E eu vou usar, tá bom? A mesma coisa o f de 1. Aqui não é para ser 1, na verdade é para ser f de 10. O f de 10 você também já calculou no exemplo anterior. Então vai ficar fácil de calcular isso. Joia? Então vamos à resolução do problema. Vou fazer o exercício. Veja só. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. A aula veio até aqui no sentido de motivar vocês de que existem funções implícitas e que essas funções implícitas podem existir, certo? Essa é uma tarefa um pouco árdua, um pouco difícil. Pode ser que algumas pessoas não entenderam tudo. Mas o que eu vou fazer daqui para frente vai ser calcular a derivada dessas funções. Essa parte vai ser bem tranquila, certo? Então, eu quero que quem não pegou alguma coisa daqui para trás, está desanimado, eu quero que você reanime e me acompanhe daqui para frente, que daqui para frente as coisas vão ficar mais simples, tá bom? Inclusive, você vai estar lembrando coisas que nós vimos nas aulas passadas. Então, vamos calcular esse cara. Então, vamos lá. Eu quero, no item A, solução. Deixa eu subir essas coisas, que eu estou achando que eu estou com pouco espaço aqui. Então, no item A, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar essa derivada. Para isso, o que eu faço? Bom, eu quero calcular a f' de x, certo? Então, o que eu sei? O que eu sei? Eu sei que y igual a f de x satisfaz a equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar. Derivar quem? Eu vou derivar o y ao cubo mais y. E eu observo o seguinte, o y ao cubo mais y, ele é igual ao x. Então, a derivada desse é igual à derivada do x. E a derivada do x, todo mundo conhece. É 1. O que fica mais trabalhoso aqui é determinar a derivada desse termo, desse lado. Esse lado é um pouco trabalhoso. Mas, se você tiver com a regra da cadeia fresca na cabeça, você não vai ter trabalho de calcular esse cara. Por quê? O que você faz? Por outro lado, deixa eu só escrever melhor aqui. Logo, isso aqui acontece. Por outro lado, agora eu vou calcular essa derivada. Como que vocês fazem para calcular isso aqui, pessoal? Como vocês acham que vão fazer para calcular isso? Professor, Pense uma coisa comigo. Você está derivando em x, mas a tua função está aqui escrita com y. Como que você faz? Alguém começou a falar. Pode falar, por favor. só uma dúvida. É bem definido a gente botar d dy ao invés de d dx, aí depois inverter dos dois lados? Você pode fazer isso, mas lembrando da regra da cadeia. Isso que você está falando é a regra da cadeia. Regra da cadeia.
que a regra da cadeia vai dizer que você pode fazer? Você vai poder fazer assim, ó, d de y desse cara, y ao cubo mais y, vezes quem? dy por dx. Que é aquela coisa que eu falei, isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? Não é conta, isso é só para vocês lembrarem. Ó, observa, se você encarasse dy como se fosse um número, e em vez de encarar o d dy como anotação para a derivada, vocês enxergassem como uma fração, seria como se eu estivesse cancelando dy com dy. Não é isso, tá? Isso é só para vocês lembrarem a fórmula, tá? Da regra da cadeia. Isso aqui é a regra da cadeia. A regra da cadeia te diz que você pode fazer isso. Se lembraram da regra da cadeia? Agora, uma vez que eu fiz isso, o que eu vou ter? Eu vou ter 3y ao quadrado mais 1 vezes o dy dx. Agora eu me recordo. Agora eu me recordo de quem é quem. Quem é o y? É o f de x. Então eu vou escrever assim, ó. 3 f de x elevado ao quadrado mais 1. Vezes dy por dx, y é o f de x, então isso vai ser o f' de x, certo? Agora eu venho e vou substituir nessa expressão aqui, chamar ela de estrela. Substituindo em estrela, ou voltando em estrela, no lugar dessa coisa em vermelho, eu vou colocar o que eu encontrei. O que eu encontrei? Eu encontrei 3 f de x ao quadrado mais 1. Eu acho que fica melhor se eu escrever assim. Vezes f' de x igual a 1, certo? No lugar do vermelho, eu coloquei o que eu encontrei. E no lado direito, eu sei que o vermelho é igual a 1, então coloquei 1, certo? Agora, para terminar, é como se eu resolvesse uma equação do primeiro grau. A f' de x vai ser igual a 1 sobre 3 f de x ao quadrado mais 1. E está terminado. Todo mundo entendeu, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Essa parte é uma parte que é bom todo mundo conseguir entender, tá? Certo? Tem gente que está com problema aqui no aplicativo, no site. A tela está sumindo para algumas pessoas e agora há pouco tem um pessoal que estava sendo meio que expulso. Aí estava saindo e voltando. Eita. Será que é a conexão de vocês? Ô, professor. Oi. Diga, Raikkonen. O senhor poderia explicar aí depois de por outro, a vírgula? Não entendi não, Por outro lado. Aí. Faltou escrever por outro lado. Bom, aqui é a regra da cadeia, Raikkonen. Eu até ia comentar nesse momento. Só que o Raikkonen sabe bem porque teve um dia que você, com outras pessoas, vieram tirar dúvida comigo. Achei que vocês estavam já dominando isso. Aqui é aquela coisa da regra da cadeia. O que eu estou fazendo? Eu estou derivando esse cara. O y é uma função em x. Então, isso aqui é a regra da cadeia. Lembra? Se eu tenho o y em função de x, e aqui está na derivada em x. Como que eu faço pela regra da cadeia? Isso é a mesma coisa do que derivar a expressão em y e multiplicar pela derivada do y, certo? Que é aquela história que eu falei. É como se fosse pegar e multiplicar em cima e embaixo por dy. Não é isso, tá? Mas só para vocês lembrarem. Aí, em seguida, eu calculo a derivada do y ao cubo mais y em função de y. Quanto que vai ser essa derivada? Bom,
escorrega, entre aspas, o 3, aí vai ficar 3y elevado a 3 menos 1, que dá 2. Então, 3y ao quadrado. Derivada do y é 1, dy por dx. Pumba. Agora, na próxima linha, eu substituo. Quem é y? Y é o f de x. Então, vai ficar 3 vezes f de x ao quadrado mais 1. Multiplicado por dy por dx é uma notação para f' de x. Está aqui. Aí eu venho e substituo isso no estrela. Então, olha só, o que eu coloquei nessa expressão aqui é exatamente o que tem em vermelhinho. Então, o que eu vou fazer? Substituindo, eu vou ter aqui, ó, o vermelhinho é isso. Então, eu coloquei aqui, ó. Tá aqui, essa expressão. Igual, o lado direito é 1. Tá aqui. Não sei se foi isso que confundiu, talvez tenha sido, que eu mudei os parênteses, colchetes, tal. Deixa só para ficar igual. Vou deixar reescrever aqui só para ficar igual. É a mesma coisa, mas talvez alguém se confundiu por causa que estava com uma anotação diferente. Certo? Então é isso. Conseguiu entender agora? Entendeu até aqui? Sim? Joia. Agora, o que eu faço? Agora eu simplesmente, para encontrar quem é o f' de x, eu resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau. Multiplico dos dois lados pelo inverso multiplicativo desse cara que está entre chaves. E eu tenho isso daqui. Bom? Agora eu vou fazer o item B. No item B, o que eu quero? Eu quero o f' do zero. Quem é o f' do zero? Ora, simplesmente no lugar de x eu coloco o zero na expressão acima. Então vai ficar 1 sobre 3 f de zero ao quadrado mais 1. Aí eu me lembro que eu fiz no exemplo passado o f de zero desse cara, que é a mesma expressão, né? O f de zero, ó, ele era zero. Então, eu vou colocar aqui quanto que vai dar essa derivada. Essa derivada vai dar 3 vezes 0 ao quadrado mais 1, que vai dar 1 sobre 0 mais 1, que dá 1. Certo? Isso porque eu calculei antes que f de 0 é 0. E o f' do 10? O f' do 10 vai ser 1 sobre 3. Mesma coisa, f de 10 ao quadrado mais 1. Aí eu me lembro, quem é o f de 10? Eu calculei acima. Aqui. O f de 10 eu vi que é 2. Então, substituo aqui. Aí eu vou ter 1 sobre 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Isso vai dar... Bom, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 1, 13. Certo? Muito bem. Seguindo. Professor, Diga. você pode voltar lá em cima um pouquinho, ainda no enunciado, quando você determina a equação. Esse y ao cubo mais x mais y, quando eu tinha perguntado se podia aplicar o dy, o ddy. No caso, eu posso aplicar sem a regra da cadeia. Por exemplo, se eu aplicasse o ddy de um lado, ia ficar só as derivadas, né? Separar em duas somas. Não. E o outro ia ficar dx dy. Não, aí eu inverti. Você tem que tomar cuidado. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque a tua função é em função de x. Você tem que pensar que, apesar de estar escrito aqui y, essa expressão está te dizendo que você não tem y aí. Y é uma notação para f de x. Então, você tem uma coisa aqui dependendo de x.
Por isso que quando você for derivar, você deriva em x, certo? Aí você me diz, mas lá atrás, lá na frente você derivou em y. Sim, eu derivei em y, porque nesse momento eu estou usando a regra da cadeia. A regra da cadeia vai me permitir fazer esse passo. Mas logo no início você não pode derivar em y, porque você tem uma função em x. Y é simplesmente uma notação para a tua função em x. Ficou claro? Ficou claro. Joia. Muito bem. Vamos seguindo. Agora, eu vou fazer assim, eu vou começar a fazer o exemplo